Meu bom dia, sejam todos bem-vindos. E vamos a mais um estudo bíblico hoje. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a alegria que está para chegar sobre a terra. Toda a terra se alegrará. Nós vamos ver sobre isso. Hoje é normal nós ver, principalmente no mundo aí da cristandade, né? Principalmente no mundo evangélico, as pessoas fazendo campanhas de oração, jejum e tudo mais, né? Buscando em Deus a paz nessa terra, a felicidade, a alegria, né, para as pessoas nessa terra. E as pessoas buscam isso e se empenham, né, muito nisso aí. Então nós vamos ver um pouquinho a respeito disso neste vídeo de hoje. E vamos já às escrituras sem a gente ficar se detendo muito em comentário. O que é que nós vemos aqui? Toda a terra se maravilhará. Essa aqui é uma promessa que tem, Marcos. Então devemos está na Bíblia, nós temos de crer, né? Temos de crer naquilo que está na Bíblia. No entanto, nós devemos de buscar em Deus, buscar o Espírito Santo, o discernimento daquilo que está escrito para nós poder entender do modo correto. Perfeito? Dito isso, vamos ao texto aqui, que nós fala. Apocalipse capítulo 11, versículo 10. Olha que maravilha. Maravilha de promessa, né? E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros. Pois está escrito, né, amados? Então nós temos que acreditar que isso acontece. Eu acredito. Isso vai acontecer porque está escrito, é a palavra de Deus. Esta, amada, é a parte A do versículo. Esse versículo é dividido em duas partes. Este versículo é dividido em duas partes. A parte A e a parte B. Vamos ver a parte B agora. A parte B é essa aqui. Então, esse versículo está dividido, vamos ajuntar ele aqui. Agora vamos ler o versículo inteiro. O versículo inteiro, A e B, junto para nós entender. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presente uns aos outros. Porquanto estes dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Sabe o que aconteceu aqui? Aqui está falando lá na frente, não é agora. Quando os dois profetas de Deus estarão anunciando o evangelho eterno, que vai ser anunciado lá na frente depois, e então Deus permite que a besta vença permite que a besta mande assassinar, mande matar esses dois profetas. E daí, quando o pessoal lá vê esses dois profetas mortos lá na praça, o que eles vão fazer? Se regozijarão sobre eles, se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porque estes dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Você nota que aqui, para os profetas, quer dizer, para os homens de Deus ali nessa situação, não foi alegria nenhuma. Claro que foi alegria, vamos ratificar. Foi alegria porque eles pregaram o evangelho. Eles fizeram aquilo que Deus tinha determinado para eles, mas só que eles foram mortos. Então, fisicamente, não foi nada engraçado para eles. Agora, no entanto, se veja os que são contrários às coisas de Deus aqui. Os que odiavam os profetas eram os que se alegravam sobre a terra. Não dá para dar uma paradinha e pensar um pouco. Vamos ver o outro versículo no capítulo 13, Apocalipse 13, no versículo 3. E vi uma de suas chagas como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, mas se maravilhou com quem? Após a besta. Você acha que um cristão
iria se maravilhar com uma besta, com os milagres, com o sucesso que a besta proporcionar, que vai ser futuro ainda, né? Você acha que, no caso, o cristão nem vai estar lá. Nem vai estar lá nesse momento. Vai estar lá israelenses, né? E as outras demais nações. A igreja não vai estar lá presente. Então, o que vai se alegrar aqui não é a igreja. Não é a igreja do Senhor. Outro versículo. Juízes, capítulo 16, versículo 23. Veja aqui que interessante. Bom, deixa eu terminar aqui. Aqui, esses versículos, para quem ainda não leu Apocalipse, não conhece, aqui está falando das bestas que vão surgir no reinado do anticristo. A falsa religião, que todas as religiões vão ser assim confederadas numa única religião, e essa religião, né, vai ter o falso profeta que vai incentivar o povo a adorar a imagem do anticristo. Então aqui está falando desse detalhe. Agora aqui já é uma outra parte do Antigo Testamento, que está falando de Sansão. Juízes, capítulo 16, versículo 23. Aqui está falando quando Sansão foi preso. Porque os inimigos Sansão, com todos os seus erros e os seus acertos, ele era uma pessoa que a vida dele foi daquela maneira, mas foi de acordo com o que Deus determinou. Então, Sansão, podemos dizer assim, que ele fez a obra de Deus. Ou errando ou acertando, ele fez a obra de Deus. E os filisteus eram os inimigos do povo de Israel, portanto, os inimigos de Deus. Então veja o que aconteceu. Aqui aconteceu alegria, aconteceu festa, mas também não é da parte de Deus. Né? Então o príncipe dos filisteus, portanto, os inimigos de Israel, os inimigos de Deus, né, se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus Dagon. Veja aqui aqui está Deus, aqui, com letra minúscula, que não é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus de Israel. É o Deus dos pagãos, dos filisteus. Né? Veja bem, e para se alegrarem, e diziam, nosso Deus, no caso Dagon, né, nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo louvava o seu Deus, porque dizia, nosso Deus nos entregou nas mãos do nosso inimigo, e é o que destruía a nossa terra, e é o que multiplicava os nossos mortos. Então você entende aqui que quem se alegrou aqui não foi o povo de Deus, foi o povo inimigo do povo de Deus. Se alegraram por quê? Porque viram a derrota de um enviado de Deus. Deus permitiu a derrota de Sansão. E na derrota de Sansão, o adversário se alegrou. Então, aonde que você vê aqui nesta terra alguma coisa que indique, biblicamente, que o cristão, a igreja do Senhor, tem algum tipo de alegria? Eu falo assim da maneira material, que materialmente, carnalmente tem alegria, satisfação, que acontece coisa que satisfaz, que alegra a carne do cristão. Vocês vão ver que não tem. Que a alegria é para os inimigos dos cristãos. Então vamos ver, como nós vimos tudo isso aqui, ó, né? Vimos que a alegria não é aqui na terra, que habitam na terra, não é os que se alegram, não é os cristãos, mas os inimigos do povo de Deus. E nós vamos concluir com essa passagem aqui, João capítulo 16, versículo 20. Jesus diz, ele está falando para os discípulos dele, para aqueles que são dele, para a sua propriedade. A igreja é a propriedade do Senhor, é dele. Né? Então ele está falando para os dele. Na verdade, eu vos digo que vós chorareis e vos lamentareis. Vós dele.
o mundo se alegrará. E vós tereis tristezas, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Nota que Jesus fala que os cristãos, podemos assim dizer, porque ele está falando aqui da posição dele, né? Que na matéria, que vamos dizer assim, a carne vai chorar e se lamentar. Ao contrário do mundo, que vai se alegrar. Vai se alegrar com o quê? Veja bem, os filisteus se alegraram com a derrota do enviado de Deus. É a mesma coisa que o mundo, que é inimigo de Deus, se alegra sempre que o cristão é de alguma maneira vituperado, que é vencido. Agora, o que Jesus falou aqui? Vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Isso aqui, amado, só vai acontecer verdadeiramente depois do arrebatamento. Aí vai ser a alegria plena do cristão. Aqui, na matéria, na carne, no corpo, não vamos esperar, amados, alegria para nós. Agora, no entanto, a nossa alegria aqui, ela deve ser espiritual. A nossa alegria aqui deve ser a esperança da plena alegria lá no céu. Então, amado, nós não desfalecemos. O cristão não desfalece com as adversidades deste mundo. Por quê? Porque este mundo é o contrário do cristão. O cristão vai na contramão desse mundo. O cristão denuncia os pecados desse mundo. E por isso o mundo odeia o cristão. E quando ele vê que o cristão está, como se diz, corroço em terra, lá quase no nocaute, o mundo se alegra. Por isso, amados, eu acho, até fico perplexo quando eu vejo essas campanhas de oração pela nação, para que Deus dê alegria para nós, os cristãos, para que nós tenhamos alegria, para que sejamos felizes, para que sejamos prósperos, para que não sei o quê. Quando o mundo é nosso inimigo, e aqui neste mundo só vai ter alegria o ímpio. O ímpio vai ter alegria, sim. Vai dar vazão para a carne dele, para o corpo dele, como quer, desenfreadamente. Cada vez vai ficando mais gostoso para os perdidos e mais difícil para os salvos. Só que o final, os perdidos, o fim deles, já sabemos qual que é. Ao passo que aqueles que eu vejo, como Jesus falou ali, vós estarei tristes, mas a tristeza se converterá em alegria. Quer dizer, essa tristeza que a gente passa aqui da dificuldade do nosso dia a dia, para ser honesto hoje, a pessoa não tem alegria na carne, não tem regozijo e prazer, de jeito nenhum. Para a pessoa hoje ter a satisfação da carne, a pessoa tem que ser desonesto. E daí o que acontece? O final é terrível. Ao contrário de que o que é honesto para com o Senhor passa as dificuldades desta vida, mas passa com a força do Senhor, né? Vencendo para então lá no final usufruir da verdadeira alegria. O apóstolo Paulo, ele falou assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu acho engraçado que esse versículo é muito pregado para falar assim do poder da pessoa para ser rico, para ser um monte de coisa. Não que eu tenha nada contra os ricos, mas eu não tenho. Tem pessoas ricas que Deus chamou, mas que Deus chamou ricos para ajudar os pobres, para dividir com os pobres as suas riquezas. Então eu não sou contra os ricos. Tem ricos que são chamados por Deus, mas eu falo que a riqueza é uma coisa que é para satisfação da carne. E para satisfação da carne aqui, para o cristão, é complicado para conseguir assim conciliar o prazer da carne com o testemunho cristão, para o testemunho com Deus. Conciliar.
os prazeres da carne com a comunhão com Deus. É difícil, é complicado. Então, o que acontece aqui? Essa tristeza que o cristão passa por aqui por não poder muitas vezes desfrutar de todos os prazeres da carne que ele quer, no final vai se converter em alegria, porque vai gozar alegria eternamente. Enquanto que o que prefere dar satisfação para sua carne e pisar por cima da vontade de Deus, vai ter um pouco tempo de alegria aqui, fazendo o que quer, o que acha melhor, e depois, né, o lago de fogo lá é a eternidade. Então não vale a pena. Ok? Então aqui a gente termina mais este vídeo, a minha esperança é que o Espírito Santo revela aí do coração de cada um de vocês que verem este vídeo. Ok? Minha gratidão a Deus, minha gratidão a vocês que me acompanham nos vídeos. E minha oração, que o Senhor abençoe e guarde cada um de vocês, a família de vocês. Orem por mim, para a minha família, eu peço. Né? E se for do agrado do Senhor, nós veremos no próximo vídeo. Ok? Portanto, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.